paz do Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez para meditarmos na palavra do Senhor, que se encontra no Salmo 25, que diz assim: Ó Senhor, a Ti entrego minha vida, confio em Ti, meu Deus. Não permitas que eu seja envergonhado, nem que meus inimigos se alegrem com a minha derrota. Quem confia em Ti jamais será envergonhado, mas os que buscam enganar o próximo serão envergonhados. Mostra-me o caminho certo. Senhor, ensina-me por onde devo andar. Guia-me pela Tua verdade. Ensina-me, pois és o Deus que me salva, e em Ti ponho minha esperança todo dia. Lembra-te, Senhor, de Tua compaixão e de Teu amor, que tens mostrado desde tempos antigos. Não te lembres dos pecados e da rebeldia da minha juventude. Lembra-te de mim, segundo o teu amor, pois és misericordioso, ó Senhor. O Senhor é bom e justo, mostra o caminho correto aos que se desviam. Guiam os humildes na justiça e ensina-lhes seu caminho. O Senhor conduz o amor e a fidelidade a todos que cumprem sua aliança e obedecem os seus preceitos. Por causa do teu nome, ó Senhor, perdoa meus pecados, que são muitos. Quem são os que temem ao Senhor? Ele lhes mostrará o caminho que deve escolher. Viverão em prosperidade, e seus filhos herdarão a terra. O Senhor é amigo dos que temem, ele lhes ensina sua aliança. Meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois ele livra meus pés de armadilhas. Volta-te para mim e tem misericórdia, pois estou sozinho e aflito. Meus problemas só aumentam. Livra-me de toda a minha angústia. Atenta para a minha dor e para o meu sofrimento. Perdoa todos os meus pecados. Vê quantos inimigos tenho e a crueldade com que me odeiam. Protege minha vida e livra-me. Não permitas que eu seja envergonhado, pois em ti me refugio. Que a integridade e a retidão me guardem, pois em ti ponho minha esperança. Ó Deus, resgata Israel de todas as suas angústias. Amém. Vamos orar em nome de Jesus? Santo Deus e Pai, mais uma vez nos colocamos na Tua presença, agradecidos a Ti por esta palavra. Usa-me, Senhor, conforme a Tua vontade e concede-me sabedoria, entendimento para que eu possa, Senhor, transmitir aos nossos irmãos aquilo que é da Tua parte e não da minha. Seja misericordioso para conosco, Senhor, que a Tua unção e o Teu Espírito Santo possa entrar em cada lar e que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa falar a cada coração, falando aquilo que é necessário para que os nossos irmãos possam verdadeiramente se firmar na verdade. Eu louvo o Teu nome por esta palavra, Senhor. Fala comigo e com a Tua igreja, no nome do Senhor Jesus. Amém. Imagine você. Chegou o dia do casamento, uma pequena ilustração para nós entrarmos na mensagem. Chegou o dia do casamento, a noiva estava apreensiva, pois a cerimônia ocorreria ao ar livre, e nos últimos dias o sol não apareceu. O tempo esteve nublado com pancadas de chuvas fortes, constantes, mas naquele dia, o dia decisivo, o dia mais esperado, não choveu. O dia nasceu ensolarado, céu azul, pássaros cantando. Parecia tudo coisa de cinema. O local preparado estava belíssimamente decorado. O noivo estava no altar, ali esperando a chegada da noiva. Finalizada a marcha nupcial, o noivo e a noiva estavam de mãos dadas diante do pastor celebrante, quando de repente o noivo interrompe a cerimônia e diz: espere, não, eu não posso fazer isso. Eu não vou me casar. Deixou a moça no altar e, sob os olhares de todos, o rapaz caminhou em direção do carro para nunca mais aparecer. Coisa de novela, né? Não é mesmo? Sim, mas pode acontecer. Imagine por um instante o sentimento de rejeição, de humilhação,
e a vergonha daquela mulher. Pode ser que uma pessoa nesse estado nunca mais se esqueça daquele momento. A nossa mensagem de hoje, que tem como título A esperança em Deus não decepciona, baseada no Salmo 25, em que Davi expõe ali toda a sua preocupação, toda todo o seu sentimento e todo o seu pensamento em relação a Deus, de um dia Deus o deixá-lo à mercê dos seus inimigos. Parece que Davi ele está preocupado de ser rejeitado e humilhado publicamente. E nesse salmo, que é um salmo de oração, ele pede a Deus para que Deus cuide dele, para que ele não seja humilhado, para que ele não seja envergonhado. E ele começa o salmo como nós iniciamos. Ó Senhor, a Ti entrego a minha vida. Confio em Ti, meu Deus. Creio que este início desse salmo, ele repete, ou melhor, ele fala aos nossos corações de maneira em que eu e você, em nossas orações, devemos nos achegar a Deus, entregando a nossa vida e confiando ao Senhor nosso Deus. No verso 2, ele esclarece que ele confia em Deus, ele pede para que Deus não permita que ele seja envergonhado, que os seus inimigos não se alegrem com as suas derrotas. E no verso 3 ele chega e nos fala que quem confia em Ti jamais será envergonhado, mas os que buscam enganar o próximo serão envergonhados. Que a nossa vida ela seja pautada, irmãos, numa entrega total ao Senhor. E em meio a tantas lutas e dificuldades que eu e você enfrentamos, principalmente nesse último ano, que nós já estamos finalizando, que nós venhamos a dedicar a nossa vida ao Senhor para que esses acontecimentos que o salmista aqui nos coloca, de não ser envergonhado, de ver os seus inimigos se alegrarem com a sua derrota, que eu e você venhamos a refletir sobre tudo isso e confiar de que Deus está ali conosco. Nós não seremos abandonados por Deus, nós não seremos ali rejeitados por Deus, mas Deus estará conosco. Tem um verso que diz assim: se nós passarmos pelo fogo, Ele estará ali conosco. Se passarmos pelas águas, o Senhor também estará conosco. Então não importa a situação em que você está passando, não importa a situação que eu e você venhamos a passar, mas uma coisa é certa: Deus sempre estará conosco. O que nós vemos também aqui, que a preocupação de Davi era de que Deus o deixasse e ele fosse realmente humilhado pelos seus inimigos. Só que quando nós olhamos e meditamos em todo este capítulo 25 do Salmo 25, nós vemos que Deus nunca vai nos abandonar. Deus não vai nos abandonar, por maior que seja a luta, por maior que seja a dificuldade, Deus estará sempre conosco. Uma coisa que nós aprendemos também com Paulo em relação a tudo isso, se encontra em Romanos capítulo 5, verso 5, diz assim: e essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Veja bem, Paulo, ele descreve
o relacionamento que nós temos com Deus. E ele diz que a nossa esperança é que Deus não nos decepcionará, porque ele tem derramado através do teu Espírito Santo o seu grande amor por nós. Uma coisa que nós vemos aqui nessa passagem é que Davi ele estava lutando com dois pensamentos. Os seus inimigos, e o outro, a sua própria iniquidade. No verso 2 ele diz assim: confio em ti, meu Deus, não permita que eu seja envergonhado, nem que meus inimigos se alegrem com a minha derrota. No verso 15 ele volta a dizer: meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois ele livra meus pés de armadilhas. E no verso 19 ele diz assim: vê quantos inimigos tenho e a crueldade com que me odeiam. Este é a primeira preocupação que Davi tem revelado nesse Salmo 25. E a segunda é a iniquidade. Nos versos 7 ele diz assim: não te lembre dos pecados e da rebeldia da minha juventude, lembra-te de mim segundo o teu amor, pois és misericordioso, ó Senhor. Atenta para a minha dor, verso 18, atenta para a minha dor e para o meu sofrimento, perdoa todos os meus pecados. Os medos de Davi também são os nossos medos. Porque nós não queremos um inimigo à nossa porta rindo, debochando. Nós não queremos aí que os nossos pecados nos afaste de Deus, nos exclua dos planos de Deus. Todos os medos de Davi também são os nossos medos. Todos nós nos perguntamos: por que Deus ouviu um pecador como poderia Deus ouvir um pecador como eu? Depois de tudo que eu fiz, será que Ele vai me perdoar? Sabendo que eu sou quem eu sou, será que Ele irá me abençoar? São perguntas, irmãos, que nós fazemos, às vezes, no nosso íntimo. Quando nós deitamos a nossa cabeça no travesseiro para dormir à noite, nós ficamos imaginando essas coisas, achando que, por sermos pecadores, Deus não vai nos ouvir, Deus não vai se atentar para a nossa causa, para o nosso problema. Um outro fator também, talvez os nossos sentimentos estejam oprimidos aí, porque infelizmente sempre aparece algum inimigo, ou inimigo das nossas almas, para nos acusar, para conspirar contra nós. O que eu e você precisamos entender que, apesar de tudo isso, Deus sempre está conosco. Deus sempre vai ouvir o nosso clamor, a nossa oração. Quando nós clamarmos, Ele vai nos ouvir. Ainda que aquelas perguntas fiquem soando no nosso subconsciente, uma coisa é certa: Deus ouve pecadores. Deus atende o clamor do seu povo. Lamentavelmente, os maiores inimigos que nós temos, o mundo, a nossa carne e o diabo. Esses são os nossos maiores inimigos. E você sabe o que o salmista nos diz e nos ensina? Ele diz assim: quem confia em ti jamais será envergonhado, nem pelo mundo, nem pela carne, nem pelo diabo, nem por qualquer pessoa. Deus é fiel, Ele nunca deixará seu povo no altar. Essa era a esperança de Davi e pode ser também a nossa. Mas como? A esperança em Deus não nos decepciona. O Salmo 25 nos ensina o que significa esperar em Deus.
e confiar nele, porque ele ensina como nós podemos estabelecer a nossa confiança em Deus. Sabe como? Primeiro, espere em obediência. Seja obediente a Deus. Seja obediente à sua palavra. Davi começa com a obediência pedindo a Deus para o ensinar. Irmão, se eu for colocar no meu coração de que eu posso andar nos caminhos do Senhor conforme aquilo que eu conheço, aquilo que eu sei, sem a orientação de Deus, com certeza eu irei cair lá na frente. Mas se eu e você confiarmos em Deus e formos obedientes e sermos ensinados por Deus, com certeza nós vamos vencer e vamos ser bem-sucedidos. No verso 4 do Salmo 25, Davi fala assim: mostra-me o caminho certo, Senhor. Ensina-me por onde devo andar. Guia-me pela tua verdade e ensina-me, pois és o Deus que me salva e em ti ponho a minha esperança todo dia. Não podemos fingir que estamos esperando em Deus e se não quisermos fazer o que Ele diz. Jesus ele diz assim em Lucas capítulo 6, o verso 46 e 49, porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo. Eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica. Ele é como a pessoa que está construindo uma casa e que cava fundo e coloca os alicerces na rocha firme. Quando a água das enchentes sobe e bate contra esta casa, ela permanece firme, pois foi bem construída. Mas quem ouve e não obedece é como a pessoa que constrói uma casa sobre o chão, sem alicerces. Quando a água bater nessa casa, ela cairá, e deixando uma pilha de ruínas. Veja, é muito importante que eu e você sejamos pessoas obedientes, porém praticantes da palavra, para que esta palavra venha se cumprir e se renovar em nossas vidas a cada dia, para que as promessas de Deus elas possam verdadeiramente ser derramadas a seu tempo em todas as nossas vidas, na sua vida, neste problema que você está passando, nesta enfermidade que você está enfrentando, porque Deus é fiel para nos abençoar. Deus tem que nos mostrar como obedecê-lo. Note o verbo que Davi utiliza: mostra-me o caminho, ensina-me por onde devo andar, guia-me pela sua verdade e ensina-me, pois és o Deus que me salva. É isso que nós temos que fazer, irmãos. Colocar a nossa vida diante do altar. Temos um mestre, um professor por excelência, que é o nosso Deus, que vai nos mostrar, que vai nos ensinar, que vai nos guiar e que vai nos ensinar como obedecê-lo corretamente. Mas talvez você esteja perguntando, mas como? Uma coisa que eu e você precisamos entender é que os nossos corações, eles nos enganam. No Salmo 14, nos diz que nós somos corruptos, que os nossos corações são maus. Por isso que eu e você precisamos ser ensinados pelo Senhor. Olha o que o profeta Isaías fala em Isaías 55, verso 8 e 9. Meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor. Os meus caminhos vão muito além de seus caminhos, pois assim como os céus são mais altos que a terra, meus caminhos são mais altos que os seus caminhos e os meus pensamentos mais altos que seus pensamentos. Por isso que eu e você precisamos confiar e colocar em Deus a nossa confiança para que Ele nos mostre, para que Ele nos ensine, para que Ele nos guie e para que Ele possa nos conduzir
nesta jornada até a vinda e aparição do nosso Senhor Jesus Cristo. Um outro ponto importante para que eu e você possamos esperar aí em Deus, tendo essa esperança sem ser decepcionada, é esperar com arrependimento. Precisamos confessar os nossos pecados a Deus. Precisamos deixar os nossos pecados, nos arrepender de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, para que a bênção de Deus ela permaneça em nossa vida. Não basta só sermos obedientes, mas não sermos pessoas arrependidas e prontas para fazer aquilo que é certo, aquilo que a palavra de Deus nos orienta como coisa certa. Nós precisamos entender que o salmista ele foi bem claro, ele foi humilde, ele pede perdão a Deus, ele pede para que Deus derrame graça sobre a sua vida. No verso 6 ele fala assim: lembra-te, Senhor, da tua compaixão e de teu amor, que tens mostrado desde tempos antigos. Não te lembres dos pecados da rebeldia da minha juventude. Lembra-te de mim segundo o teu amor, pois és misericordioso, ó Senhor. Davi, ele suplica o perdão de Deus. Ele invoca ali dois pontos importantes, que é a compaixão de Deus e o amor de Deus para com ele, para que os seus pecados sejam perdoados. E Deus, ele vai abençoar a vida de Davi poderosamente nessa área. Davi se sentia atormentado pelos seus pecados desde a sua juventude. Davi clama por graça e perdão, pois conhecia a rebeldia do próprio coração. Às vezes sentia-se tão impotente, diante de tão impetuoso poder do pecado, arrastando, fazendo pecar, que ele espera em Deus. Ele vai até o altar de Deus e deposita ali toda a sua confiança, confessando todos os seus pecados, porque ele sabe que Deus não vai abandoná-lo ali no altar. Quem espera em Deus, espera em obediência, buscando discernimento, discernir os caminhos do Senhor com arrependimento, e recorre à graça perdoadora e transformadora do Pai. Por isso que eu e você precisamos aí confessar e orar ao nosso Deus, seguir aí a sua palavra e confiar na bondade de Deus, que é misericordioso aí para conosco. O que eu e você também podemos fazer para vivermos essa esperança sem decepção é esperar com temor. Nós precisamos temer a Deus, ou seja, não é ter medo de Deus, é ter respeito pela pessoa de Deus. É colocar a sua esperança em Deus. É esperar com temor o favor de Deus pela sua vida ou pela nossa vida. Verso 12 ao 15. Quem são os que temem ao Senhor? Ele lhes mostrará o caminho que devem escolher. Viverão em prosperidade e seus filhos herdarão a terra. O Senhor é amigo dos que o temem. Ele lhes ensina sua aliança. Meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois ele livra meus pés das armadilhas. Temor. Tema ao Senhor. Aquele que teme ao Senhor, ele vai saber tomar as melhores decisões. Vai viver em prosperidade. Seus filhos herdarão aí as promessas de Deus. Deus, ele vai honrar a aliança que ele fez contigo, comigo, conosco. O perdão que recebemos e que experimentamos quando colocamos nossa esperança em Deus, leva-nos a temê-lo e com reverência, com temor, ele vai nos ensinar, vai nos dirigir,
vai nos abençoar, vai nos consolar, vai livrar a cada um de nós dos malfeitores e de todo o mal que vier sobre a nossa vida. Ganha muito quem espera em Deus com temor. Espere em oração. A nossa esperança ela não falha quando eu e você esperamos em oração. Na verdade, o Salmo 25 é uma oração que eu e você poderíamos fazer todos os dias. E eu vejo nos versos 16 ao 21 algumas petições que Davi faz. A primeira que ele faz: volta-te para mim e tem misericórdia, pois estou sozinho e aflito. Que a nossa oração seja essa, irmão, nesses últimos dias que nós estamos vivendo, que nós venhamos a orar a Deus para que Ele volte-se para nós, para que Ele olhe para nós em meio a esta pandemia, em meio a este caos que nós estamos vendo, para que a nossa vida seja preservada e guardada e para que os nossos entes queridos sejam alcançados ainda pela sua graça misericordiosa. Ainda que você esteja sozinho, ainda que você esteja aflito, ore a Deus e peça para que Ele volte o seu rosto para ti e ouça a sua oração e atenda ao seu clamor. A outra petição que eu vejo ainda no verso 16 é: livra-me de toda a minha angústia. Eu não posso livrar você da angústia que você está passando, mas o Senhor, Ele pode. Ele tem poder para tirar toda essa angústia de dentro do seu coração, tirar toda essa tristeza que está dentro do teu coração e trazer aí a alegria do teu Espírito Santo em sua vida. A terceira petição que eu vejo que Davi faz, no verso 18, ele diz assim: atenta para a minha dor e para o meu sofrimento. Deus, Ele não nos abandona, Deus não nos deixa jogado ao léu, mas Ele está de olho, Ele está vendo aquilo que nós estamos passando e a seu tempo Ele vai agir e conceder aí com que a nossa dor, o nosso sofrimento seja estancado para a glória de Deus Pai. Ainda que a nossa dor perdure até a vinda do Senhor Jesus, mas uma coisa é certa: quando Jesus aparecer nas nuvens dos céus, com certeza a nossa dor, o nosso sofrimento vai se acabar quando Ele voltar. Outra coisa que nós vemos aqui, outra petição de Davi é: perdoa todos os meus pecados. É importante que o meu pecado, o seu pecado, seja perdoado pelo Senhor. Se queremos ver a vida, se queremos ver a vinda do Senhor Jesus com alegria, com contentamento, que nós estejamos sempre orando: Senhor, perdoa os meus pecados. A quinta petição que eu vejo aqui, já no verso 19, é: vê quantos inimigos tenho e a crueldade com que me odeiam. Como eu disse, nós temos 3 grandes inimigos: o mundo, a carne e o diabo. Esses são os maiores inimigos que eu e você temos que enfrentar. Por isso que nós devemos sempre apresentar a Deus para que Ele veja estes nossos inimigos e nos conceda força e nos conceda vigor para que nós possamos vencer mais esta batalha para a glória do Senhor. A sexta petição de Davi se encontra no verso 20: protege minha vida e livra-me. Ainda mais agora que nós estamos vivendo nesses dias tão tribulosos, orar a Deus para pedir que Ele nos proteja, que Ele nos guarde, é algo essencial para a nossa sobrevivência. E a última petição que Davi faz é: não permitas que eu seja envergonhado, pois em ti me refugio.
Deus não permitirá que eu e você sejamos envergonhados, mas nós estamos aí guardados, estamos debaixo de suas asas, estamos seguros debaixo da mão poderosa de Deus. Por isso que eu e você devemos sempre esperar em oração, buscar a Deus, não negligenciar o tempo de oração, mas sempre orar para que Deus esteja em nossas vidas. Para nós finalizarmos, irmãos, o salmista Davi, ele nos mostra algo bem interessante que faz com que eu e você confiemos mais e mais em Deus. Ele diz assim, no verso, já na parte final do verso 21, quem confia em ti jamais será envergonhado. A nossa confiança em Deus, a nossa esperança, ela tem que estar baseada e alicerçada em Cristo Jesus. Apesar de tudo que nós estamos vivenciando hoje, nós sabemos que Deus sempre estará conosco. Outra coisa que nos chama a atenção, que se encontra no verso 22, é que Davi fala assim, ó Deus, resgata Israel de todas as suas angústias. Quando eu vejo essa petição de Davi para Deus resgatar Israel, ele está dizendo assim, Senhor, resgata o teu povo de todas as suas angústias. Resgata, Senhor, a sua igreja de todas as suas angústias. Senhor, livra a tua igreja de todo o mal que houver neste mundo. A esperança em Deus, ela não decepciona. Esta é a última linha destrancada do Salmo, onde, abrindo-o para todos os que conhecem o Senhor Jesus Cristo, nunca conheceremos a humilhação de sermos abandonados e rejeitados por Deus. Deus remiu o seu povo, a sua igreja, enviando Jesus Cristo. Nada poderá jamais nos separar do seu indescritível amor. Se confiarmos nele, nunca nos decepcionará. Romanos capítulo 9, verso 33 diz assim, e a esse respeito as Escrituras afirmam, ponham em Sião uma pedra que os faz tropeçar, uma rocha que os faz cair, mas quem confiar nele jamais será envergonhado. Coloque a sua esperança no Senhor Jesus Cristo. Ele nunca te decepcionará e jamais lhe abandonará. Espere em Deus. Espere em obediência, buscando conhecer a palavra. Espere com arrependimento, fazendo uma faxina no seu coração. Espere com temor, olhando para o Senhor Jesus. Espere em oração, exercitando paciência e desenvolvendo contentamento. Que Deus te abençoe.